Será que é possível alcançar a perfeição? E que perfeição é essa que todo mundo fala? Bora falar sobre isso? Mas antes, já se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Bora? Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre essa tal perfeição. Muitas vezes a gente é movido em busca dela. A gente está sempre trabalhando para alcançar algo que seja perfeito, a nossa perfeição. A gente busca a perfeição no outro e nas coisas do outro, numa vida perfeita, principalmente hoje em dia com a rede social, em que o outro mostra como se a vida fosse realmente perfeita. Então eu tô aqui para conversar com vocês sobre isso, para a gente entender e desmistificar também essa questão da perfeição e da gente encontrar o que é perfeito para nós, para a gente encontrar também uma boa relação com essa busca da perfeição, da gente entender o que é isso dentro da gente, qual é o nosso saudável. Eu, inclusive, como eu sempre faço nos vídeos aqui, fui buscar no dicionário o que é a perfeição. E eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Então, aqui tá, que é o mais alto nível na escala de valores e é a excelência no mais alto grau. Isso também me fez pensar na questão da excelência no mais alto grau. O que é esse alto grau? Será que é a gente que se coloca? Será que é o outro? Será que é a sociedade? Qual que é o grau que a gente está se baseando para encontrar e buscar e talvez até alcançar essa tal da perfeição? Qual que é o nível? Qual que é a régua? Qual que é o parâmetro? Já parou para pensar que às vezes o perfeito para mim não é o perfeito para você? Então a gente tem que ter muito atento a isso. Qual que é a régua? Qual que é a medida que a gente está colocando para a gente buscar essa perfeição? Muitas vezes também, principalmente em relações amorosas, a gente acaba que coloca o outro num nível de perfeição muito acima do nosso. E isso pode até gerar competição, comparações. Inclusive tem vídeos sobre isso no canal, vou deixar os links todos na descrição. Tem vídeo sobre rivalidade entre casais, tem vídeo sobre comparações, depois vocês correm lá para complementar esse aqui. Mas a perfeição pode gerar esses movimentos. E eu fiquei pensando nesse significado e trouxe também para a gente pensar sobre, de você encontrar qual que é a régua. Primeira coisa que eu acho que é fundamental da gente entender qual que é a régua que a gente está se baseando para buscar essa nossa perfeição. E aí, até complementando essa questão da comparação, da rivalidade, pode nos colocar num grau de rebaixamento tão grande e que eu vejo muitas pessoas adoecendo justamente por isso. Elas deixam de reconhecer as suas conquistas, as suas vitórias, as coisas boas que acontecem e acabam vendo só o negativo, que elas não conseguem, que elas não são capazes, que elas não são merecedoras. Entra naquela questão da grama do vizinho ser sempre mais verde. Então é muito importante a gente pensar sobre essa questão da perfeição, até porque ninguém é perfeito, nós não somos perfeitos, ninguém vai ser, a gente nunca vai alcançar uma perfeição. E eu tô aqui para te ajudar a encontrar o seu mínimo perfeito possível, se assim eu posso colocar, para que você tenha uma boa relação e que para você também consiga acolher as suas conquistas, as suas coisas boas e o seu melhor dentro das possibilidades. E aí, antes da gente ir para as dicas, eu quero trazer uma analogia para você pensar um pouquinho também sobre essa questão da perfeição e da comparação. Como eu falei, eu não vou me alongar muito nisso, tem vídeo no canal, vou deixar todos os links aqui embaixo. Mas pensa como se fosse uma gangorra. Quando a gente está nesse nível de perfeição, de buscar a perfeição, ou até de colocar o outro como muito perfeito, o outro se eleva. E o que acontece com o outro lado da gangorra? Ele cai. E muitas vezes a gente se coloca nesse lugar da gangorra. E aí fica muito difícil a gente dar o impulso para equilibrar, para subir, enfim, da gente sair desse nível muito abaixo. Como eu falei, a grama do vizinho acaba sempre sendo mais verde. E é onde gera tantos transtornos como ansiedade, depressão. Você acaba se vendo como uma pessoa sempre menos, que não merece, que não é capaz. Então a gente precisa ter muito isso em alerta, porque por trás pode estar essa busca por uma perfeição inalcançável. Mas vamos para as dicas então, a fim de encontrar o mais saudável aí do lado daí. A primeira coisa é entender que perfeição não existe. Eu já falei um pouquinho no começo, mas eu quero reforçar sempre da gente ter isso muito na nossa consciência. Por mais que seja algo automático que venha, sempre reforçar para você mesmo. A perfeição não existe. Nós nunca iremos alcançar a perfeição. Até porque essa nossa régua, ela pode ser variável.
Então, quando a gente atinge um nível de excelência, é como se essa régua subisse mais ainda. Então, eu cheguei aqui, não foi nada. Eu tenho que alcançar ali. Alcancei ali, eu tenho que alcançar mais. Então, essa busca por uma perfeição a gente nunca vai encontrar. Então, primeiro de tudo, perfeição não existe. Segundo, onde quer chegar? É fundamental você ter aí em mente onde você quer chegar. O que é o perfeito para você? Isso é realista? Isso não é realista? O que é perfeito para o outro talvez pode não ser perfeito para você. Uma pessoa que você vê como perfeita não necessariamente vai se encaixar na sua perfeição de vida. Então, onde você quer chegar? É a partir disso que a gente vai trabalhar. Vai ter perfeição? Não. Vai alcançar essa perfeição? Provavelmente não. Mas você sabendo onde quer chegar, o caminho, por mais tortuoso que seja, vai ter um foco, vai ter um destino final. E é como aquela obra que a gente sempre faz, sempre vai ficar um detalhe, sempre vai ficar um piso um pouquinho mais torto, sempre vai ficar uma pintura um pouquinho mais irregular, sempre vai acontecer alguma coisa, seja no nível mais humilde, o nível mais alto padrão possível, sempre vai ter detalhes, sempre vai ficar uma ponta solta, sempre vai ter alguma coisa para fazer, para refazer, enfim. Então pense que perfeição não existe. Mas a gente chegou lá, a gente conseguiu alcançar e deu tudo certo. Então tenha sempre isso em mente, onde você quer chegar. Terceiro, qual é o tamanho do outro aí dentro? Eu não vou me alongar nisso também, mas de você refletir em qual parâmetro o outro tá aí. Qual que é a régua? Será que não é esse outro que está sendo como régua? E será que a realidade dele não é tão diferente da sua que seja ser desumano você se comparar dessa forma? Como eu falei, tem vídeo sobre comparação, não vou me alongar aí, mas pensa do lado daí, qual é o tamanho do outro aí dentro. Inclusive, para você buscar sempre uma perfeição em prol do outro. Ah, eu tenho que ser perfeito porque senão o outro vai me abandonar, eu tenho que ser perfeito para ter o amor do outro, eu tenho que ser perfeito para agradar o outro e corresponder à expectativa dessa pessoa. Então pensa aí, será que você também não está movido pelo outro? Qual que é o tamanho dele aí dentro e qual é a relação com essa busca pela perfeição? Quarto, é um lema meu, que é antes feito que perfeito. Claro que a gente não vai fazer de qualquer jeito as coisas, a gente vai ter sempre um esmero, vai ter sempre um cuidado. Eu lembro muito de uma frase que meu pai sempre fala, que é: se for para fazer, que faça bem feito. E isso eu levei muito para minha terapia, para minha análise, porque eu sempre estava nessa busca da perfeição, eu sempre estava na busca do melhor, sempre focada nos detalhes, nas questões minuciosas das coisas. E eu fui percebendo o quão danoso era para mim, porque eu gastava muita energia focada nisso. E aí eu parei para pensar, peraí, eu posso fazer isso, mas eu não preciso de tantos detalhes. Alguns detalhes não vão fazer diferença. Claro, tem lugares e coisas que sim, mas as coisas que não, eu vou desapegar. E aí teve essa frase eu ouvi há uns bons anos atrás e fez muito sentido para mim. Antes feito que perfeito. Eu vou fazer, eu vou dar o meu melhor, mas não quer dizer que tem que sair perfeito, não quer dizer que tem que sair tudo minuciosamente controlado. Não, as coisas podem fugir um pouquinho do controle e mesmo assim pode ser perfeito ao meu ver. Se para o outro não vai ser, isso é do outro. Então, faça, vai. Antes feito que perfeito. Até para começar a gravar vídeo aqui, eu já contei um pouquinho da minha história nos outros vídeos. Enfim, acho que no vídeo de 1.000 inscritos tem também. Mas tá perfeito? Não tá. A gente quer melhorar muita coisa para vocês? Quer. Mas o que a gente tem de recurso hoje é isso. Se eu for ficar esperando chegar o momento perfeito para eu fazer e para eu estar aqui ajudando vocês, nunca vai acontecer. Então faça, antes feito que perfeito. Quinto, não foque na busca da perfeição, e sim no aperfeiçoamento. Então, se tem alguma coisa que você quer melhorar, se aprimorar de alguma forma, busque isso. Você se aperfeiçoar, você se lapidar, você se moldar a seu favor para que o seu melhor seja maior e cada vez mais. Mas não busque focado no perfeito, porque isso a gente nunca vai conseguir. Então, busque no aperfeiçoamento. Eu vou me aperfeiçoar nisso, eu vou melhorar nisso, eu vou me engajar mais nisso para que eu alcance o meu melhor sempre. Sexto, caminhando sem parar se chega aonde quer. O que eu quero dizer com isso? Assim como tem relação com a primeira dica, com as dicas do começo, de você saber onde você quer chegar, é continuar. Vai ter perfeito? Não vai. Como eu falei, não existe caminho perfeito.
mas a gente pode ir aproveitando o processo, curtindo o processo, por mais doloroso que seja, e curtindo no bom sentido, não é de uhul, que legal, não, mas é de entendendo, tirando lições, olhando o que a gente pode aperfeiçoar ou não, o que está no nosso controle e aprender a deixar o que não nos tem controle. É da gente também olhar a jornada, esse caminho, e que de grão em grão a galinha enche o papo. Então vai caminhando, vai andando, vai se aperfeiçoando, vai tropeçando, que uma hora a gente chega onde a gente quer chegar. Não focado na perfeição, mas focado no que faz sentido pra gente. Sétimo, seja a sua prioridade. Também tem relação com aquela questão de você entender o tamanho do outro aí dentro e de que você deve ser a sua prioridade. O seu movimento tem que estar voltado para você, para o que é importante e fundamental para você. Claro que tem pessoas ao seu redor que são importantes e que vão ser impactadas também pelas suas decisões. Mas você precisa se olhar, se cuidar, se buscar, se entender para aí sim entender o outro, porque senão a gente também fica nessa busca da perfeição pelo outro, e isso não é justo. E que o outro também não pode ter esse peso tão grande a ponto de ser a régua até desleal com você mesmo. Oitava, reconheça as suas conquistas. Eu confesso que essa até para mim é um pouco difícil. Eu lembro que na faculdade eu tive um exercício uma vez, uma dinâmica na turma, numa aula, e pediram pra gente colocar as nossas conquistas. Elencar, eu tinha um número X, eu nem lembro quantas eram. E eu não conseguia colocar nada, eu não conseguia ver as minhas conquistas. E aí eu conversando com a professora, ela falou: Mari, olha, você já fez isso, você já fez aquilo, você já conquistou isso, você já conquistou aquilo, você tem isso, aquilo. Não só em bens materiais, mas em quantas coisas a gente vai vivendo na vida e vai superando também muitas coisas. Então, é muito difícil para mim, e acredito que para muitas pessoas também, essa questão de reconhecer as suas conquistas, porque é como se a gente, eu fiz isso, não fiz mais que a minha obrigação, é isso, vida que segue, todo mundo consegue, então eu também consegui. Mas não, da gente parar para pensar, olha de onde a gente veio, olha onde a gente chegou, todas as conquistas que a gente teve, pessoas que a gente conquistou, lugares, sensações, superações. Então, de você também fazer esse exercício aí de reconhecer as suas conquistas e tirar um pouco o foco só das coisas que ainda estão por vir, ou pelo processo que é difícil, ou para uma busca de uma perfeição que não existe. E por fim, qual é a sua perfeição? Se você pudesse escolher a vida perfeita, o movimento perfeito, eu garanto para você que seria muito mais fácil você alcançar tudo isso do que focado na perfeição do outro, do que a gente vê nas redes sociais, do que o outro entende ser o perfeito, do que a sociedade nos coloca como sendo perfeito. Então, busca aí dentro o que seria perfeito para você, tendo em mente que a vida não é perfeita, nunca vai ser 100% perfeita, a gente sempre vai ter um problema ou outro, sempre vai ter algo para resolver, mas que a gente pode equilibrar e que dentro do possível a gente tem o nosso perfeito, a nossa vida perfeita e a gente se vê enquanto perfeitos com as nossas imperfeições. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já deixa o seu joinha, curte bastante pro YouTube entender que é um conteúdo relevante que vai ajudar muitas pessoas. Já se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Comenta aqui embaixo também o que vocês acham sobre o assunto. Se vocês têm sugestão de vídeos também, eu vou adorar conversar com vocês mais sobre aqui nos comentários. E me segue também nas outras redes. O arroba tá passando aqui do ladinho. Lá eu tento postar um pouquinho da minha vida em tempo real e serão muito bem-vindos lá também. Eu fico por aqui hoje, um beijo e até a próxima! Não sai daqui não, assiste esses vídeos que vocês também vão gostar. Até mais!